Nascimento já aqui ao meu lado, porque vamos continuar falando sobre esse assunto ainda na Espanha. Agora vamos com a nossa conexão com Madrid para conversar com Ángel Vázquez. Ele é advogado com dupla licenciatura no Brasil e na Espanha para trazer em detalhes uma análise sobre essa condenação. Tudo bom, Ángel? Um bom dia para você. Obrigada por nos atender. Opa, bom dia, Carol. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Jairo. Bem, Ángel, É, antes de mais nada te perguntar, havia aí uma expectativa de que essa sentença, de fato, fosse pela condenação de Daniel Alves. Havia o pedido por parte do Ministério Público de uma condenação de 9 anos de prisão. A vítima pedia 9 anos e vem a sentença com 4 anos e meio. Te surpreendeu essa decisão? a verdade é que sim, né? A gente tinha conhecimento, tinha a ideia, a expectativa de que realmente Daniel Alves fosse condenado, né? Até todo o espetáculo midiático, né? Que está em torno disso. E realmente, como já foi comentado na televisão, né? Agora há pouco, a gente teria apenas, seria a mínima, de entre 4 e 12 anos, né? Ele foi condenado a princípio a 4 anos e meio. Realmente o tribunal entendeu que houve um atenuante, né? Por ele ter ingressado, ter depositado em juízo 150 mil euros como forma de reparação do dano realizado à vítima, né? Então, isso foi levado em consideração e houve uma redução da pena, né? Em princípio, Daniel Alves ficou realmente com a pena mínima, né? Pelo que se cabe, tá? Jairo? Angel, a pena tem mais de 60 páginas. A gente está ainda entendendo um pouco do que foi decidido por conta da justiça. Mas separando algumas partes aqui, eles dizem, por exemplo, que Daniel Alves tem dinheiro para poder pagar essa indenização, citando como exemplos uma casa que ele tem na Espanha, citando como, por exemplo, um contrato que ele tinha com o time que jogava com o Pumas do México e que esse dinheiro não seria para ele um problema, traduzindo aproximadamente o que foi dito na sentença. Levando isso em consideração justamente esse poder financeiro que ele tem, não pode-se entender que usar esse valor da multa de 150 mil reais como um atenuante, como dar direito para pessoas que têm um maior poder financeiro para cometerem crimes? Então, Jairo, não necessariamente, né? Na verdade, que a sentença ela recorre, que é 150 mil euros, ele é uma condenação que, para a maioria, né, vamos dizer assim, umas pessoas de classe média, por exemplo, seria praticamente uma condenação muito difícil de ser paga, né? O valor que eles calculam realmente com base no binômio, né? Vamos dizer assim, gravidade, né? E possibilidade de pagamento. Quer dizer, se um jogador de futebol, um internacional, como o Daniel Alves, por exemplo, se ele condena a um pagamento de 5 mil ou 10 mil euros, o que pode ser algo para alguém que recebe um salário mínimo, por exemplo, é, uma pena, né, grave, para Daniel Alves não suporia, né, não veria supor uma grande condenação. Então, no caso, realmente o que a sentença menciona, Jairo, nesse sentido, é realmente a possibilidade, gravidade do ato. É mais ou menos o binômio que eles tentam fazer, né? Porque realmente o valor não é que permita que a gente tenha que o rico possa cometer delito nem nada disso. Simplesmente esse valor ele vai se elevar ou se reduzir de acordo realmente com a possibilidade financeira, nesse caso do delinquente, né? Do suposto delinquente. Tá bom? Ángel, eu vou na linha aqui dos atenuantes e agravantes, porque Daniel Alves, ele mudou de versão durante esse processo, pelo menos aqui 5 vezes. Nessa última versão, durante o julgamento, ele falou em embriaguez, que tinha consumido bebidas alcoólicas antes de ir para a boate e ingeriu mais bebida alcoólica também naquela noite. É um agravante essa mudança de versão? Ao mesmo tempo, a embriaguez na Espanha é considerada um atenuante e foi considerada nesse caso de Daniel Alves? Então, é uma pergunta, Carol. Na realidade, a embriaguez ela é considerada um atenuante, tá? A defesa de Daniel Alves alegou que ele estava embriagado, que ele consumiu uma quantidade elevada de álcool, né? Mas realmente o tribunal não considerou, tá? Não considerou que suficientemente provado que o Daniel Alves estava em condição de embriaguez o suficiente para ser considerado um atenuante, tá? Realmente foi um recurso da defesa, né? Mas realmente não foi levado em consideração para o cálculo da pena.
Realmente o atenuante que foi utilizado foi realmente o fato dele ter ingressado, vamos dizer assim, com boa vontade, né, ter depositado em juízo com boa vontade esses 150 mil sem nenhum tipo de condicionante, tá? Jairo? Então, realmente não é considerado um atenuante, mas o tribunal não considerou para o caso de Daniel Alves, tá? É Apesar da interessante. defesa ter olhado. Desculpe, doutor, é até interessante que eles citam, né? Não podemos concluir que as faculdades psicofísicas do acusado foram alteradas. Citam até que ele estava andando normalmente, que é possível ver uma das câmeras da boate. Eu tenho uma pergunta, a gente está acompanhando também toda a repercussão desse caso nas redes sociais. Eu tenho visto muitas pessoas questionando justamente isso, porque a gente não pode comparar o que se faz aqui no Brasil com a Espanha, porque são leis diferentes. O que acontece com o Daniel Alves daqui para frente? Supondo que, de fato, independentemente do fato de recorrer, ele vá cumprir daqui para frente esta pena. O que ele já cumpriu até agora de forma preventiva vai valer, ele começa a cumprir a pena do zero e também na sentença fala-se sobre uma condicional de 5 anos. Ele é obrigado a fazer isso na Espanha, é feito com tornozeleira eletrônica. Como funciona esse processo, doutor? Então, Jairo, assim, em realidade, a prisão preventiva que o Daniel Alves já cumpriu, ela realmente contabiliza por esses 4 anos e meio, tá? Então, na Espanha, a gente tem, vamos dizer assim, diversos graus de prisão, né? Então, o Daniel Alves, ele já cumpriu 1 ano e 2 meses, 1 ano e 1 mês aproximadamente, né? E a gente fez aqui umas contas rápidas e eu entendo que ele poderia sair da prisão para realizar determinadas atividades, tá? Quando ele cumprir 1/3 da pena, tá? Seria o caso, imagine que que ele possa provar que ele tem alguma atividade fora da prisão. Obviamente, ele tem que pedir uma autorização e ele tem que seguir mantendo um bom comportamento, como ele vem mantendo até hoje, né? Então, quando ele cumprir 1/3, ele pode ter determinadas autorizações para saídas específicas, né? E voltar. Que isso seria mais ou menos, pelas nossas contas, agora já em julho de 2024, né? Em julho de 2025, ele já cumpriria 2 anos e meio da pena, ele já cumpriria metade, 2 anos e 2 meses aproximadamente, seria metade da pena. Então, ao cumprir 50% da pena, ele já poderia, por exemplo, sair para dormir em casa, ter autorizações para sair da prisão, e seria realmente se reintegrando pouco a pouco na sociedade, né? Então, realmente tudo isso vai depender de um bom comportamento dele, e esse bom comportamento ele vai ser levado em consideração para que, vamos dizer assim, o juiz de vigilância na Espanha possa conceder ou não determinadas, vamos dizer assim, benefícios, né? Que é o que a gente chama, tá? E com relação aos 5 anos de vigilância, realmente isso seria após a condenação total, tá? Que seriam realmente esses 4 anos e meio. E essa vigilância, realmente existem vários tipos de vigilância. Pode ser realmente tornozeleira, restrição para a saída do país, obrigação, por exemplo, de regressar uma vez a semana para assinar, né, algo presencial na prisão. Sim, existem diversos tipos de restrições, tá? E aí realmente a gente tem que entender o que é que se vai aplicar para o caso do Daniel Alves. Mas realmente a gente não tem, pela sentença, a gente não tem ainda exatamente o que tipo de restrição eles vão aplicar exatamente, tá bom? Doutor Angel Vasquez, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco na CNN, no CNN Novo Dia, e até uma próxima. Tá bom, muito obrigado, prazer estar com vocês, tá? Muito obrigado, Jairo, muito obrigado, Carol, muito obrigado pelo convite também. Obrigada, doutor. E obrigada, Jairo Nascimento, também. Daqui a pouquinho o Jairo volta com mais informações pra gente. Claro, Renato Paim, ao vivo, direto da Espanha.